Olá, gente! Boa noite, tudo bem? Nelson Guimarães. Seja bem-vindo à nossa Segunda Sem Lei. Eu falei que hoje nós iríamos retomar a Segunda Sem Lei. Me perdoe pelo horário, mas eu tive compromisso de trabalho. Até ainda agora eu tinha reuniões aqui online para participar e eu não pude entrar antes disso. Mas ainda estou no horário, ainda não virou meia-noite. Então ainda é segunda e nós estamos aqui iniciando a nossa Segunda Sem Lei. Bom, vamos direto ao assunto. Eu falei que hoje eu ia falar sobre orar no monte. Por quê? Porque muitos amigos meus e até pastores, quando a gente se encontra conversando, eles sempre falam sobre essa questão de ir ao monte. E perguntam para mim se eu já fui ao monte. E eu sempre falo a mesma coisa. E às vezes até eu pergunto para ele, todo cristão deve ir ao monte orar e adorar a Deus? Eles dizem que se tiver preferência de ir, gostar, sim. Mas eu vou além disso e eu sempre interpelo acerca da necessidade que eles têm de realmente, periodicamente, quase que semanalmente, estar indo ao monte. Então, muitos amigos meus me perguntam isso. E eu digo sempre a mesma coisa. Eu nunca fui ao monte e não devo ir tão cedo. Não devo ir tão cedo. Não sei se eu vou um dia. Nunca, eu não posso dizer, mas não vejo necessidade nenhuma, não tenho vontade e não vejo necessidade disso. E eu sempre ouço da maioria deles a mesma coisa, que no monte, ouça bem isso, no monte há um poder diferente. No monte há algo que acontece extraordinário. Há um certo poder no monte. Alguns dizem que Deus se manifesta no monte. Isso não poderia ser mais absurdo para quem vive na nova aliança do que ouvir isso. Porque Deus não se manifesta no monte. Deus se manifesta em qualquer lugar. Não há monte, ou prédio, ou praia, ou shopping, ou casa, célula. Deus se manifesta em qualquer lugar, não existe isso. Mas, como eles insistem sempre, a gente está sempre colocando as mesmas questões que eu vou colocar aqui hoje, explicando isso para eles. Então eu digo com toda certeza, quem pensa dessa forma, que há um poder no monte, que Deus desce no monte, está baseado na velha aliança, está baseando a sua crença na velha aliança e não na nova. Então vamos ver o que Jesus falou sobre esse assunto, que a melhor coisa é ler e tirar direto da autoridade no assunto, que é o próprio Cristo. Vamos ver o que ele diz. João capítulo 4, versículo de 20 a 26. Vamos ler e entender. Olha o que ele diz. É um diálogo ali com aquela mulher, onde ela começa a falar sobre beber daquela água, né? E ele, levantando um diálogo com ela, pergunta se ela queria água para ela nunca mais ter sede. Ele manda chamar seu marido. Ela diz que não tem marido e ele fala, disseste bem, porque já teve 5 e o que tu tá agora não é teu marido. E aí entra nesse diálogo aqui, ela muda o assunto, acho que ela fica sem jeito ali com o comentário dele, e ela muda o assunto no versículo 20, diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Presta atenção que no final desse texto que eu vou ler, muda totalmente, tem que mudar, né, totalmente o teu entendimento acerca do que eu estou falando aqui. Porque o tema dessa mensagem curta aqui é: todo cristão deve ir orar e adorar no monte? É uma pergunta. Então vamos lá. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Ela falou isso para Jesus. Disse-lhe Jesus, verso 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Só um comentário no versículo 20, que ela fala, nossos pais adoraram nesse monte. Quando ela fala nossos pais, são os patriarcas, que ela está citando aqui, pai Abraão, Isaac, Jacó. Nossos pais, os patriarcas, adoravam, era uma prática
deles adorar no monte, orar no monte, ir ao monte. A prática de ir ao monte é uma prática da velha aliança. Mas quando Jesus entra nesse diálogo com ela, ele demonstra nitidamente que ele quebra essa prática. Ele anula essa prática de ir ao monte. E com muitos cristãos têm hoje ainda essa prática. Então, esses pais adoraram nesse monte os patriarcas. E aí ele responde: crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais, verso 22, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele, Jesus era judeu. Mas ele responde que nem no monte dos pais, patriarcas, nem em Jerusalém, até hoje se ora e adora no Muro das Lamentações, e há uma grande resistência dos judeus em aceitar, entender que Jesus é o Messias, justamente porque Jesus quebrou muita coisa do que eles praticavam e eles não conseguem entender como isso é possível. Então eles resistem realmente a Jesus. Mas Jesus aqui diz que nem neste monte e nem em Jerusalém, nem naqueles dos patriarcas e nem em Jerusalém. Verso 23, mas a hora vem e agora é. Ele está falando, é agora, a partir de mim. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não no monte. Você é um verdadeiro adorador, você é um verdadeiro que quer adorar o Pai em espírito e verdade, não pode estar ligado a monte, não pode estar ligado a um lugar físico, um lugar geográfico, Jerusalém, monte, não pode. Ele está falando isso aqui. E ele diz no final desse versículo 23, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus está procurando gente que não vai no monte. Deus está procurando gente que não vai a Jerusalém. E hoje tem caravana. Ah, mas você pode ir lá para saber a história de Jesus, estudar. É legal, mas não... Eu já vi pessoas que acham que tem que ir a Jerusalém se batizar. Em Jerusalém, já eram batizados aqui, que não era nem para ser, mas já eram batizados aqui, mas vão a Jerusalém batizar, porque acham que lá é um lugar místico, santo, diferente. Não é. Depois de Jesus, morte, ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo, acabou. Nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem em monte nenhum que você vai, que acha que o poder de Deus está lá, que Deus desce lá, que as folhas brilham, como eu ouço muita gente falar. Jesus diz, Deus está procurando gente que pense assim. Deus procura adoradores e pessoas que não se preocupam em lugar geográfico, nem prédio, nem praia, nem shopping, nem monte, nem célula, nem na casa. Não. Deus está procurando quem adora em espírito e em verdade. Eu vou depois fazer uma mensagem para falar o que é adorar em espírito e em verdade. São dois entendimentos, em espírito e em verdade. Mas não é para hoje. Verso 24. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, se conecta a nós em espírito, não no monte, não no prédio, não na célula, em qualquer lugar que você está. É o Wi-Fi, que eu falei ontem na mensagem de ontem. É o Wi-Fi de Deus que capta você em qualquer lugar. Não tem cabo. Não está mais ligado lá em Jerusalém ou no monte, não. É direto. O Wi-Fi de Deus te pega em qualquer lugar. E versículo 25 diz, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha que resposta fantástica. Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu o sou. Ah, o Messias, quando vier, o Cristo, nos anunciará tudo. Ele fala, eu sou. Eu que falo contigo, mulher. Era o Messias, o próprio Cristo, o próprio Deus falando com ela. Então, essa terceira coisa do versículo 26 é a cereja do bolo. Ele fala, eu sou.
Cara, você está ouvindo isso, que não é para ir para o monte, nem Jerusalém, nem no monte, do próprio Deus, do próprio Cristo. E os caras continuam insistindo quando me encontram: pastor, você não vai no monte. Nunca vi um pastor, ser ordenado pastor e não ir no monte. Meu Deus do céu, é porque eu sigo o Cristo, eu sigo o Messias, o Cristo que está falando isso aqui para ela. Eu o sou, e eu que falo, nem no monte e nem em Jerusalém. Então, para encerrar, recapitulando, número 1, nem nesse monte e nem em Jerusalém, ponto final, monte nenhum. Você não tem que estar preocupado em ir no monte, você tem que entender o Cristo da nova aliança, do novo pacto, do reino estabelecido na terra para andar com ele. Número 2, Deus procura os que o adorem em espírito e verdade. Você precisa depois entender o que é adorar em espírito e verdade. Não no monte, não no prédio, não na célula, em qualquer lugar, todos os lugares. E terceiro, quem falou isso, pastor Nelson? O próprio Cristo, o próprio Messias. Vai para o monte? Não, nem no monte, nem em Jerusalém, nenhum lugar. Hoje é o Wi-Fi de Deus, aonde você estiver. Qual a conclusão disso? O grande problema da igreja, que eu chego à conclusão, é que a igreja lê a Bíblia e não entende o que está escrito. Isso aqui está muito claro. Jesus falando, não é no monte nem em Jerusalém. A hora vem, agora é agora. Porque eu, Cristo, estou falando aqui que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não no monte, não em Jerusalém, não no prédio, não na célula, não na praia, não no shopping, qualquer lugar. E aí ele diz depois, a mulher fala: o Messias quando vier vai nos informar isso ali. Ei, mulher, sou eu o sou, eu que falo contigo. Então, a igreja lê esses textos, mas não entende, acha que tem que estar igual cabrito, subir no monte. Lê, não entende, ou lê, entende e não quer obedecer, porque aprendeu o modelinho lá, pentecostal, tradicional, e quer ficar naquele modelinho que o pastor, que o líder ensinou. Não quer obedecer, porque está muito claro. Então vou ficando por aqui. A mensagem é curta, eu falei que segunda sem lei, agora toda segunda eu vou estar aqui. Vou tentar, lógico, fazer mais cedo, ou 20 horas, ou 21 horas, mas como eu tive compromisso, só deu para entrar agora. Mas semana que vem eu estou aqui, vou estar sempre levantando algum assunto, algum tema, pessoas que me perguntam. Se você quiser fazer pergunta, entra aí no meu direct, faz uma pergunta lá: pastor, sobre batismo nas águas, jejum, dízimo, santa ceia, unção com óleo, tanta coisa aí, adorar no prédio, no templo, ir ao templo, que as pessoas acham que aquele lugar às vezes é santo, o altar onde fica o pastor é o altar do templo e ali é santo. Não, nada disso. Então eu vou estar sempre falando sobre algum assunto voltado para isso, por isso que é segunda sem lei, porque isso tudo era da lei de Moisés e nós estamos aqui, ó, tirando o véu, removendo o véu para remover a cegueira espiritual e as pessoas começarem a andar na nova aliança. Então, para encerrar, não existe isso. Monte era da velha aliança. Os pais, patriarcas adoravam no monte, Abraão, Isaac e Jacó. Jesus vem quebrando nem em Jerusalém e nem no monte, mas em espírito. Aonde você estiver, a conexão total, o Wi-Fi de Deus te pega, tá bom? Vou ficando por aqui, fui, e essa semana ainda devo fazer outros vídeos aí à noite, mas toda segunda-feira estaremos aqui na Segunda Sem Lei. Fui, valeu!